tem algumas pastas que são de ordem mais técnica, que nem tiveram envolvimento com a questão político-eleitoral diretamente, como candidatos, enfim, porque normalmente alguns secretários acabam concorrendo a vereador, né? Sim. E teve alguns casos que secretários nem concorreram porque são de ordem mais técnica, tá? Então, tivemos aí o caso do secretário da Fazenda, que permaneceu o mesmo e que não saiu para concorrer, secretária da Educação, né, que permaneceu, que continuou a mesma secretária. Tivemos mudança de Secretaria de Obras e de Agricultura, daí sim houve uma troca. Mas de uma forma geral, a gente acabou mantendo um equilíbrio entre quem está entrando e quem entrou não é novo no governo, já estava em alguma secretaria trabalhando, né? Então nós não tivemos praticamente grandes mudanças nesse sentido, o que nos dá a condição de continuidade de um trabalho e, obviamente, com o sangue novo daqueles que acabaram entrando nessa nova função a partir do dia 1º de janeiro. O prefeito, como é que está a questão orçamentária da prefeitura em relação ao final do ano passado, 2024, 2025, a transição financeira, como é que melhorou, piorou? Melhorou bastante em relação a 2023, eu pego como base, Fábio, porque 23 foi um ano muito desafiador para todas as prefeituras. Nós optamos em não parar com a prestação de serviço, principalmente porque é isso que hoje nos demanda um custo maior dentro das prefeituras, é a prestação de serviço que a gente realiza. Para que a gente possa realizar, tu tem o custeio com a máquina, que a gente chama folha de pagamento, que sempre é muito alto. A gente optou em não parar e 23 foi um ano bem desafiador, bem importante no sentido financeiro, porque nós tivemos um déficit. 24 nós conseguimos ter uma recuperação, né? O orçamento se cumpriu, inclusive foi a maior, o que nos deu uma condição de melhorar a nossa condição financeira e com isso terminar o ano superavitário. Terminamos o ano... A gente sempre fala, a gente pode usar duas formas de falar do dinheiro da prefeitura. Aquela que é geral, e aí nós poderia dizer que nós tivemos superávit de 7 milhões, 6 milhões, porém nós temos que avaliar o que é recurso vinculado. Recurso vinculado, tu acaba não utilizando ele num todo, mas de recurso livre nós tivemos na ordem de 1.700.000 de superávit em 24. Qual é desses 100 dias agora, assim, que vocês conseguiram? Eu vi bastante imagens de vocês com aquisição de veículos para Cristal, veículos leves, assim, eu vi. Mas nessa questão de manutenção de estrada, que é sempre uma pedra no sapato dos prefeitos aqui da nossa região, são longas estradas e pontes, né? Como é que tem sido isso? Equipamentos para atender essa população? A nossa prefeitura está bem servida, no caso, por exemplo, de patrolas e de máquinas para fazer esse trabalho de estradas. Nós tivemos, sim, uma condição de dar suporte para todas as nossas estradas. Nós temos apenas 2 estradas baixas, que a gente chama, que é aqui na Divisa e lá nos Craft, Capão Cinza. São 2 estradas mais baixas que nós temos normalmente dificuldade no período de chuvas. Fala aqui na Estrada do Gordo. Isso, exatamente. Então aquela estrada ali hoje, ela nos causa problema porque é uma estrada que tem um fluxo muito grande. Ali é uma estrada que hoje nós temos uma que eles chamam de quarentena na criação de... E está aumentando. Exato. Então tem um volume muito grande de caminhões, entrada e saída ali. Nós tivemos o conserto de alguns bueiros ali na virada desse ano. O pessoal das lavouras retém um pouco das águas, nós tivemos um volume muito baixo de chuva nesse período, então aquela estrada lateral ali, onde nós temos valas ali, onde é produzido, sempre tem umidade, embora não tenha chovido, sempre tem umidade, e isso faz com que essas 2 estradas, lá embaixo não é, no Craft não é tanto problema, mas principalmente da Divisa requer uma manutenção maior. Nós temos as 2 estradas grandes. Teria que botar mais material. Ali hoje é material, um bom trabalho de drenagem ao longo da estrada, né? Em relação à questão das lavouras que acabam desaguando ali. Então, um trabalho de drenagem tem que ser bem feito ali. E colocação de material. A estrada ali é mais baixa que as lavouras. Tu sabe que esse é um problema. Quando eu estava fazendo a estrada de Arambaré, só no paralelo, né? Foi a Brasília, Guaíba, e lá tinha 2 amigos nossos, que era o Lenísio, que era o gerente, e casualmente o Rafael, hoje secretário da atual administração de Camaquã, era o engenheiro adjunto lá. E eles fizeram uma estrada utilizando muito material do entorno da estrada, mas tiveram que fazer grandes drenagens, abrir a estrada, secar ela para poder ter uma maneira. Exato. Porque se tu não tirar a umidade da estrada... Tu não consegue arrumar nunca.
É fundamental que tu tire essa umidade da estrada, porque principalmente onde tem um fluxo baixo, pouco volume de veículos, é tranquilo. Tu até consegue, mas aonde tu tem um fluxo maior de carga, de peso, que nem essa estrada que nós estamos falando aqui, que é dali do Gordo, essa é uma estrada que, se não fizer um bom trabalho de drenagem agora, e nós temos que nos... Qual é o tamanho, qual é o comprimento da onde estava o problema dali até a BR-116? É curto, é relativamente curto, onde eles fazem a entrada e saída desses bovinos, dessa criação dele. Nem é uma criação ali, sim, é o término, quase, né? Ele é um trecho curto, mas ali o problema se estende um pouquinho mais. Nós temos ali escoamento de soja, ali tem uma grande produção também ali para baixo, né? Nós temos que fazer um trecho um pouco maior. Na construção e manutenção de pontes, prefeito, tem desafio lá ou é tranquilo? Temos um desafio da ponte do Sapato agora, que inclusive estou vindo a Camaquã, a gente está pensando em recapar ela por cima com asfalto. Ela teve um desgaste natural, é uma ponte já mais antiga, que é uma ponte grande. A estrutura física dela. A estrutura nós vamos ter que contratar um setor de engenharia de fora para a gente poder ter uma melhor avaliação da estrutura de baixo dessa ponte, porque nós não temos corpo técnico para fazer esse trabalho. Qual é o tamanho da ponte? 132 metros. O problema da ponte Sapato é o tamanho. Que nós estamos falando de uma ponte que pega muito peso. Bastante. É muito comprida. Exato. E tem degradação no material. Sem dúvida. E é uma ponte que é uma ligação central para nós ali, inclusive com o município de Canguçu, né? Todo esse trânsito que vem. Ela está numa estrada municipal, prefeito? Ali é a gente que dá toda a manutenção, sim, né? Mas é uma estrada que interliga Cristal e Canguçu. Então ela tem um fluxo muito grande. Mas ela é uma estrada municipal. Não, eu vejo só para ver a questão financeira. A questão de investimento, né? Puder ser estatal, né? A gente vai dar toda a estrutura e manutenção agora. Se for um valor muito alto, tu sabe que a gente tem uma dificuldade, né? Como é que está sendo a convivência da extração de madeira nas estradas do Cristal? Sei que saíram pepino no passado, cada vez isso vai ter mais movimento, agora com duplicação da CMPC. Permanece como um pepino, né, da atualidade, haja vista o fluxo que é muito grande, principalmente em algumas situações. Por exemplo, na questão da manutenção a gente até consegue dar uma estrutura e a gente vem mantendo. Agora nós temos um problema que com um grande volume, a poeira que isso gera nas estradas. E tem que ter uma atenção maior, até a gente foi motivo de pauta nossa com a CMPC, eles fazem pesquisas, eles terceirizam pesquisas para estar acompanhando esse projeto, esse processo de extração. E no nosso município é um município hoje apenas de passagem. Ele é extraído fora, em outros municípios, e passa pelas nossas estradas. Tanto ali pela que vem de São Lourenço, quanto essa que vem de Canguçu. Então nós temos uma dificuldade imensa aí, nesse sentido, principalmente da questão da poeira, porque isso parece que não, mas tu não tem ideia do transtorno que isso causa. Para placas solares, para plantação, para as casas que estão à beira da estrada. Então tem uma série de transtornos que isso vem causando e a gente tem trabalhado forte nesse sentido. Ainda agora repercute, eles estão hoje passando com um volume menor, é verdade, na cidade, mas vai aumentar bastante, né? Há um contrato de renovação de 20 anos com a TANAC, então hoje Cristal já começa a ter esses reflexos, há um volume maior de pessoas trabalhando novamente com a TANAC, que havia dispensado muitos funcionários. Então há um contrato longo CMPC-TANAC que vai fazer toda uma movimentação regional ali, de plantio, de extração, de passagem pela cidade, enfim, e isso traz esses transtornos. Tem que melhorar sim também a questão, eu não vou te dizer que está boa a relação de manutenção de estrada, eles devem nos dar um apoio maior, o apoio ainda não é o suficiente. Cristal tem um volume menor de estrada, mas eu imagino municípios que têm um volume muito grande, como São Lourenço, como Canguçu, quanto sofre se não houver uma parceria com as empresas que tanto usam as estradas ali. E para a própria empresa é bom que a estrada esteja boa, porque fica menos caminhão, é mais rápido, tem tudo isso, né? Sem dúvida. E nós teremos, né, prefeito, o dobro desse movimento nos próximos anos, né? Então a gente tem que tentar entender isso. Bom, falamos sobre a questão financeira, estamos falando das estradas, vamos falar de assunto positivo aí, que é a questão dos investimentos da prefeitura no que diz o respeito ao turismo, aos eventos que vocês estão fazendo lá. Como é que está a expectativa para os próximos 4 anos nesse sentido?
Fábio, nós temos uma realidade bem importante para ser trabalhada, que é a nossa questão, que é pauta, que eu não vou me alongar porque nós vamos ocupar todo o programa e nós vamos falar muito, que é a questão do nosso pedágio, né? O pedágio hoje ele tem uma finitude de contrato, graças a Deus esse pedágio é super caro. A nossa região está sofrendo com isso, nós tivemos presente lá em... Lá botaram, dividir o Cristal no meio ali. É terrível nesse sentido. Por outro lado, a prefeitura, o município de Cristal, ele tem uma importante fonte de renda e a cidade tem uma fonte de renda. Já visto que nós temos 35 famílias aproximadamente trabalhando e a gente sempre tem que fazer essa avaliação quando se fala de pedágio. E, obviamente, o repasse de ISQN que acaba entrando... Quanto entra por ano? Na ordem de R$2 milhões. Por ano? Por ano. É em função do tamanho da estrada? Da estrada no município. Mais a geração de empregos. Mais a geração de empregos. Se nós pegarmos essa geração para Camaquã, que entra numa ordem de 1 milhão, para Camaquã isso não representa nada. Não, e o orçamento é bem maior. Muito maior, são 8 vezes mais que o nosso município. Então ele recebe metade do que para nós impacta muito. E isso, por que eu estou falando isso? Porque tu tira R$2 milhões de uma prefeitura que é pequena, só para te ter uma ideia, nós temos um projeto de pavimentar 100% do nosso município, e ele já está em andamento. Esse projeto ele requer mais ou menos a ordem de 9 milhões. Digamos que a gente feche o pedágio no município, nós perdemos 6 milhões em 3 anos. Para te ver o quanto isso representa para o município. Ao ponto, isso é olhando dentro de uma bolha, tá? É óbvio que a gente não tem essa visão, porque nós temos que pensar no macro, no desenvolvimento regional. Nós temos que pensar quanto a nossa região vai ganhar sendo mais competitiva, com um pedágio mais justo e mais honesto. Agora, nós como gestores, que eu estou à frente de uma pasta, eu tenho que saber que isso vai gerar impacto no nosso município. Exatamente. Prefeito, agora, mas assim, o que nós temos que ver, está muito bem claro a sua posição, e eu quero fazer um registro aqui do prefeito Marcelo Kroloff. Foi um dos poucos, vou falar assim, grifar bem, negrar assim o negócio, um dos poucos prefeitos da região que foram na audiência pública lá em Pelotas. Promovida pela Assembleia Legislativa, com muita gente lá. O Marcelo Kroloff foi um dos poucos, né, prefeito? Eu não vou citar nome aqui, que foram lá. Então, o prefeito está dizendo muito claramente que a Prefeitura de Cristal perde receita com a saída do pedágio, perde emprego com a saída do pedágio. Porém, né, prefeito, nós temos que fazer uma visão mais macro. Macro, com certeza, sem dúvida nenhuma. E o pedágio vai sair a empresa, ou vai ficar a empresa, vai ter um novo contrato e nós vamos ter pedágio. Não vamos sonhar que nós não vamos ter pedágio, né, prefeito? Agora, a questão, eu queria perguntar o seguinte, se nós relocar o praça de pedágio, por exemplo, entre a divisa Cristal e São Lourenço, continua recebendo o valor percentual baseado no tamanho da estrada, né? Sem dúvida. Não é a praça física que dá receita. Tá? Exatamente. A distribuição dos valores do ISSQN ali, ele é de acordo com o volume de pista que passa dentro das divisas do teu município. Né? Então é o total de km, total de quilômetros. Então isso ninguém precisa se preocupar se a praça é 5 km mais para frente, 5 km mais para trás, agora foi para Camaquã. Não, isso não influencia. Nós temos que discutir, eu acho que aquele dia foi muito bem colocado pelo deputado Halley, a questão do corredor viário de Porto Alegre, Rio Grande. Nós temos que pensar de forma macro também nesse sentido, não olhando somente a Praça da Ecosul, porque para nós nos tornarmos competitivos, nós vamos ter que ter esse corredor tendo um preço honesto, mas que ele não acabe tendo daqui a pouco mais 3 ou 4 praças e que se torne a mesma coisa que nós temos hoje. O chefe do DENIT esteve aqui segunda-feira, o Vladimir Casa, nós entrevistamos ele aqui, na saída eu perguntei para ele sobre, por exemplo, Barra do Ribeiro Guaíba, que está um caos ali, aquele trechinho, que agora tudo duplicado, chega ali um funil. Diz que o governo federal vai licitar a conclusão da obra independente de praça de pedágio. Então já é um alento, que nós estávamos aguardando o pedágio para fazer aquilo. Mas ele trouxe essa informação que eles estão recalculando tudo que o Exército deixou e o que precisa fazer para fazer a praça de pedágio. Mas eu concordo contigo, nós temos, se nós prefeitos, nós moradores aqui, se nós não olhar corredor, tá aí porque o Cristal, por exemplo, né, o prefeito está contando em off para nós aqui, a Prefeitura de Cristal vai receber um investimento de uma empresa privada ali. A empresa privada vai construir uma empresa, tarará, e precisa colocar o seu produto no porto. Quer dizer, se tu não pensar em forma de corredor, né, prefeito? Exatamente. Aí é muito míope a visão, né? Essa é a ideia e esse é o posicionamento de todos
os prefeitos da nossa região. Nós temos Cristal, São Lourenço, Pelotas, todos os municípios, Rio Grande, municípios que acabam tendo esse impacto pela questão dos pedágios que nós temos. Mas é o que tu falou, a visão macro que nós precisamos desenvolver é que a nossa região precisa estar voltada à competitividade, o Porto de Rio Grande tem que voltar a se desenvolver, nós precisamos ter aqui a importância que é para a nossa região de ser forte no setor primário, mas nós temos que ser fortes também no processo de industrialização. Nós estamos perto do porto, nós precisamos agregar valor aos nossos produtos aqui. Nós saímos basicamente com matéria-prima da nossa região sem agregar valor, e aí acaba em outras regiões do estado. E aí eu sempre falo isso quando a gente vai para outros lugares, e o pessoal gosta muito de falar, que qualquer cidade na serra é tudo bonitinho, asfaltadinho, não sei o quê. Mas olha a renda que eles têm, olha o volume de indústrias muitas vezes que tem, aviários, cooperativas, enfim. Tu começa a ver pequenas cidades, mas com grande potencial, porque normalmente os orçamentos são maiores, o volume de emprego é maior, falta às vezes até mão de obra. Tem renda de várias economias diferentes no município. Né? Ali Nova Pádua, que é do lado de Flores da Cunha, os caras têm maçã, tem pera, tem ameixa, tem uva, tem galinha, tem móveis, o que mais tem ali? Mirtilo, tem tudo junto. E tudo dá, né? Tudo dá. Aí entra uma questão que tu estava falando agora há pouco do núcleo de ovinos. A grande questão é ter a capacidade de escoar aquilo que tu produz, sendo muito ou sendo pouco. Ou seja, tu ter uma cadeia de produção, mas que ela tenha início, meio e fim, principalmente o fim. É por isso que nós estamos conversando com o pessoal da cadeia toda do ovino, para entender. Agora mesmo, semana que vem, eu acho que eu vou tentar falar com uma menina que está verticalizando a produção de leite e queijo de ovelha. Porque daqui a pouco é um outro negócio de valor agregado fantástico, né? Exato. Bom, mas falando de forma, para mim voltar à pauta que tu me colocou, claro que a gente pensa, nós temos uma Secretaria de Cultura, de Esportes e de Turismo hoje bem firmada, trabalhando muito, sabe, em relação a eventos, em relação a trazer pessoas, conseguir fazer com que Cristal se torne um centro aonde não tenha somente mais a praia, somente o futebol. A gente tem investido em parceria agora com entidades para tornar aquelas festas tradicionais eventos no calendário de eventos do município, para que a gente possa estar ali também investindo para a gente, cada evento, principalmente esses pontos onde já tem festas tradicionais e eventos, porque o turismo de evento ele é mais fácil de tu atrair gente. O turismo é esse que a gente vê, que traz o dinheiro limpo. Por exemplo, que a gente vê na Serra, nós precisamos nos estruturar como região e melhorar essa nossa condição. Nós temos pontos importantes para explorar. Nós temos o Parque Bento hoje como um importante ponto no nosso município. Eu estou achando que ele está se apagando com aquele monte de vegetação na frente dele. Eu gostava quando era mais campo limpo, aí coisa de governo, não interessa, mas ele está se sumindo no meio do mapa, prefeito. Eu olhava assim da faixa, via aquele campo verde, aquela iluminação no prédio lá, bonito. Hoje eu não consigo mais ver da mesma forma. É toda a questão ambiental, né? Mas prefeito, hoje... botar um mato, botar uma cega lá, isso não é ambiental, né? Mas só para dizer o seguinte, aquele parque não pertence à prefeitura de Cristal, tá? Pertence ao governo do estado. Então não é uma crítica ao prefeito, mas eu digo ambientalmente, visualmente, né, prefeito? Agora vai ter ligação asfáltica ali, uma rua lateral que vai chegar no parque, vai melhorar isso. Mas eu digo, é um lugar tão bacana que a gente podia explorar a região, né? E com todo o acervo novo que foi colocado, né? Hoje ele é um lugar diferente para quem conhecia um tempo atrás. Hoje nós temos ali uma exposição de verdade do que é e do que representa para a nossa história essa réplica do Parque Bento Gonçalves ali, da Casa de Bento. Nós temos ali um importante ponto de investimento. Esse ano, inclusive, nós vamos ter o acendimento da chama. Nós vamos fazer um evento novamente ali no dia 12 de setembro. Então, a gente quer fazer essa parceria para estar desenvolvendo novamente um evento a nível regional. Não vai ser estadual, como foi o acendimento da chama em 23.
mas nós queremos fazer e retornar ali com eventos ali no parque. Nós temos eventos importantes que vêm acontecendo ao longo, deste ano já aconteceram. Nós temos uma rústica que acabou se tornando um evento tradicional, que é a parceria do Alende, eu vi que esse fim de semana teve aqui em Camaquã também, com bastante gente participando, muitos municípios, 35 municípios indo até Cristal, participando dessa etapa. Tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar. Eu acho tão legal, assim, os municípios entenderem que determinadas coisas são muito legais para outras pessoas e tentar vender essa ideia, né? Claro. Mas, ô prefeito, eu vou ter que fazer um Notícia Hora Certa aqui. Vamos antecipar o break? Notícia Hora Certa? O Valério vai entrar. O Valério tá entrando aí? Onde é que tá o Valério, hein? Ah, tá bom. Então vamos botar o Valério rapidinho. O prefeito Marcelo Croft tá aqui. Eu falei Marcelo Maranato, que o Marcelo Maranato falei ontem com ele. E ele, prefeito, na questão de eventos também, fizeram um carnaval de uma noite em Guaíba com 50 mil pessoas. Que loucura, né? Pelotas vai fazer um evento de carnaval agora, estão esperando 50 mil pessoas em 3 noites. E lá em Guaíba foi um negócio fora da curva. E, meu amigo Marcelo, vamos falar um pouquinho sobre infraestrutura do município do Cristal. Eu acho que assim é outra pegada que também que os prefeitos... Camaquã teve um avanço bastante grande na melhoria assim, de pavimentação de estrada. Como é que está lá? Você falou que é um projeto de pavimentar toda a cidade. O que é pavimentar calçado? Eu vi que vocês botaram asfalto em alguns lugares. Como é que é a previsão? Fábio, nós colocamos asfalto no centro, apenas na avenida ali, que já tinha ali um paralelepípedo, a gente melhorou aquela pista ali, são aqueles... que aqui em Camaquã também foi feito em muitos lugares, né? E nos bairros agora a gente tem avançado bastante na questão da pavimentação do Unistein, da pedra, né? Do bloco de concreto. Então está avançando bastante, é um programa que não vai parar, ele tem sido, foi iniciado no término do último governo, né? Do primeiro, e agora nós estamos avançando bastante nos bairros. É em parceria com os moradores? Não, é 100% obra pública, através de recursos de emendas parlamentares, através do programa Pavimenta do Governo do Estado, através de recursos próprios da Prefeitura. O morador não tem a contribuição, antigamente os programas eram com parte de contribuição do nosso município, hoje não, hoje a Prefeitura está fazendo e nós estamos avançando bastante. A ideia é fazer toda a pavimentação e com isso também a infraestrutura, que em muitos lugares ainda faltavam canos de esgoto, só para te ter uma ideia. Não que as casas não tenham, mas algumas quadras ainda não tinham, então eles faziam a ligação ou por dentro de terrenos de vizinho para sair aonde já tinha. Então hoje nós temos que estruturar tudo para deixar pronto. Então estava avançando bastante no bairro Panorama, está avançando bastante ali na volta da Pedreira, inclusive nós estamos fazendo um pedido para receber aquela pedreira ali, nós queremos criar um ponto turístico ali com a construção do mirante. Estamos solicitando para a União liberar, e são 4 terrenos da União, e para a gente fazer investimento, nós precisamos desse termo de cedência. Então ali também está recebendo toda a infraestrutura, vai ser toda pavimentada. Do outro lado, onde tem o CIEP aqui, tem uma rua grande que é a Caxias do Sul, com todas as travessas, próximo ao cemitério ali também. Todas elas vão ser pavimentadas, nós estamos cadastrando no Pavimenta 3. Então a gente quer avançar para pavimentar todo o município nesse segundo mandato. Então a gente está avançando bastante nesse sentido. E junto com essas obras também nós estamos vendo as obras que vão concluir da ponte e da BR-116, que está avançando bastante no nosso lote urbano. A RS-354 foi feito também. Então temos muitas obras acontecendo neste momento. As obras de infraestrutura urbana elas têm avançado bastante no município de Cristal e é uma marca agora desse início de novo governo que a gente está deixando para que esse investimento todo ele traga uma melhor qualidade de vida para a nossa cidade, que embeleze mais também a nossa cidade, que a gente possa estar explorando daqui a pouco com novos pontos turísticos, enfim, para a gente poder trazer mais gente para dentro do município de Cristal. Vale a pena aí quem dá uma passadinha, daqui a pouco o fim de semana, o feriado agora vai ter, dá uma cruzada no Cristal, vai lá, pega a família, fica lá curtindo aquele mato na beira do Camaquã ou mesmo da beira da praia ali, tá muito legal. Prefeito Marcelo Croft, muito obrigado pelo teu carinho de vir aqui, os primeiros 100 dias do prefeito, e nós convidamos aqui ele e também os demais prefeitos aqui para bater um papo conosco. Muito obrigado. Viu? Te agradeço, Fábio, deixo um grande abraço a todos os nossos ouvintes. E um abraço para o Joelci Alves, que é trabalhador do município de Cristal, está lá na patrola, nos ouvindo, mandando uma foto aqui, falando sobre a geração de poeira lá na estrada lá. Obrigado, meu amigo, 10h17, vou para o intervalo e já volto.